O respeito dos direitos da pessoa humana como atividade central do Estado brasileiro foi a tônica do discurso feito pelo presidente nacional da OAB ao tomar posse como conselheiro titular do CDD-PH, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Na ocasião, o Conselho indicou a ordem para representá-lo em juízo e recomendou, junto com a OAB, banir o uso de armas de fogo e balas de borracha contra manifestações da sociedade e na execução de mandados de reintegração de posse. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, tomou posse como conselheiro titular do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Durante a reunião ordinária conduzida pela ministra Maria do Rosário, ele elogiou o trabalho do CDD-PH e defendeu a necessidade do cumprimento da Constituição Federal de 1988 como representante da dignidade da pessoa humana. É preciso destacar que após 25 anos a Constituição Federal necessita ser cumprida, necessita ser efetivada, principalmente quando destaca como princípio gênero de toda a ordem constitucional brasileira a dignidade da pessoa humana. Isso está esculpido na Constituição Federal e precisa ser uma realidade em nosso país. A ministra agradeceu a participação da Ordem no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana como forma de auxílio na afirmação de sua autonomia. Nós aqui precisamos procurar cada vez mais que esse Conselho afirme sim a autonomia, como eu lhe disse antes da nossa reunião, e precisamos estar atentos diante de todas as violações para conseguirmos reverter, inclusive, essa cultura que o senhor falava, onde as violações ocorrem, porque é lá que nós devemos agir, fortalecendo os movimentos. O presidente da OAB deixou a entidade à disposição do CDD-PH para ingressar como assistente simples nos incidentes de deslocamento de competência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Essa atuação do Conselho possui todo o apoio da nossa entidade, queremos auxiliar no que for útil, no que for necessário. Sabemos que todos vocês dominam, as senhoras e os senhores dominam com muita maturidade, com muito conhecimento, com muita experiência a temática de defesa dos direitos humanos, e a Ordem quer apenas ser um aliado dessa luta. O primeiro caso em que a Ordem dos Advogados irá atuar como representante do Conselho será no IDC-3, que visa a federalização dos crimes contra os direitos humanos praticados pela Polícia do Estado de Goiás, conforme diversos inquéritos instaurados. Podemos ingressar como assistente simples, o que colheremos o processo na fase que se encontra e evitaremos esforços. Tanto podemos entrar em nome próprio, a Ordem enquanto instituição, de acordo com o artigo 44 do Estatuto, ingressará na defesa dos direitos, das pessoas, em especial postulando o deslocamento de competência, como também poderemos, se o Conselho entender salutar e também conveniente, representar o próprio Conselho. Quer dizer, é algo que a Ordem fica à disposição. Ainda durante a sessão, a OAB participou da formulação de resolução do Conselho que recomenda às autoridades de segurança federais e estaduais a proibição do uso de armas de fogo em manifestações, eventos públicos e na execução de mandados de manutenção e reintegração de posse. Além disso, traz recomendações quanto ao uso de armas de baixa letalidade, como balas de borracha e sprays de pimenta. Ao se pronunciar durante a discussão que resultou na aprovação da medida, Marcos Vinícius enfatizou que a proteção da vida das pessoas deve ser a prioridade. Diante de uma manifestação ou de uma reintegração de posse, chega a um determinado ponto que a preservação da vida e, portanto, da pessoa se sobrepõe à preservação da propriedade ou do bem. Nesse momento em que esse choque ocorre, se deve preservar a vida, porque esta não tem reparo algum. Eventuais danos à propriedade, que ninguém deve estimular, ninguém deve, achar meritório que isso ocorra, esses danos podem ser reparados. E, eventualmente, pessoas que ocasionaram danos de forma ilegítima também podem ser responsabilizadas. Então, a resolução ela tem o mérito de fazer uma opção no parágrafo único pela preservação da vida e da incolumidade das pessoas. Então, esse deve ser o norte a ser desenvolvido pelas forças de segurança. Uma força de segurança inteligente deve assim agir,
preservar as pessoas e a vida, e verificar responsabilidades sobre danos ao patrimônio. As responsabilidades serão depois reparadas, apuradas, mas a vida sempre preservada. A ministra ressaltou que o Conselho não produz regras sobre o uso das armas, mas defende a utilização do diálogo e contenção por meios não violentos como forma de pacificação. O CDDPH não pode fechar os olhos para um conjunto. Se trata de garantir que os jornalistas possam exercer sua função com democracia e direitos. Se trata de garantir que a população possa participar livremente de manifestações de forma pacífica, sem ser atingida por qualquer circunstância violenta. E cabe ao Estado uma atenção específica na orientação das suas forças policiais e agentes públicos, justamente para que toda abordagem seja feita a partir dos princípios de direitos humanos e da não violência, que devem orientar a ação das forças públicas em todos os sentidos, particularmente a preservação da vida, a incolumidade das pessoas e os direitos humanos, considerados também como livre manifestação do pensamento e de reunião. Por isso, a proposta desta resolução.